Você já sentiu algo que não soube explicar? Uma presença invisível, uma força suave, como um sussurro no espírito. Talvez tenha sido ele, o Espírito Santo. Muitas pessoas falam sobre Deus Pai. Outras se concentram em Jesus, o Filho. Mas o Espírito Santo, ele é o mais misterioso dos três. É a pessoa da Trindade que age hoje, em silêncio, no invisível, nos bastidores da história humana. E mesmo assim, continua sendo o menos compreendido de todos. Na Bíblia, ele aparece desde o Gênesis até o Apocalipse. Sopra sobre as águas da criação. Desce como fogo nos apóstolos. Mas há coisas que quase ninguém percebe. Você sabia, por exemplo, que o Espírito Santo já apareceu como vento, fogo, água, pomba, e até como um selo? E que ele tem uma missão silenciosa que afeta diretamente seu destino eterno? Esse vídeo é um mergulho profundo no lado oculto do Espírito Santo. Não nas explicações teológicas cansadas, mas nas revelações simbólicas, espirituais e surpreendentes que estão escondidas nas entrelinhas das Escrituras. Prepare-se para descobrir 5 coisas que você nunca notou sobre o Espírito Santo na Bíblia e que podem mudar sua percepção sobre ele para sempre. Porque o Espírito de Deus não grita, ele sussurra. E apenas os que têm ouvidos espirituais conseguem ouvir. 1. O Espírito Santo não é uma força, ele é uma pessoa com emoções. Muita gente imagina o Espírito Santo como uma energia impessoal, como se fosse uma espécie de raio divino, uma força que vem do céu. Mas a Bíblia deixa claro, ele é uma pessoa, e não qualquer pessoa. É a própria presença de Deus habitando entre nós. Em Efésios 4:30, Paulo faz um alerta profundo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Percebe isso? O Espírito pode ser entristecido. Isso significa que ele sente. Ele se importa. Não é uma energia neutra. É um ser com emoções, vontade e intenção. Você já parou para pensar? Quantas vezes a gente trata o Espírito como um poder e não como alguém real? É como viver com uma pessoa sagrada ao nosso lado e ignorá-la. Como se ele fosse invisível, mas também insignificante. Na verdade, o Espírito é quem fala com nosso coração, nos convence do erro, do juízo, da verdade. João 16:8. Ele guia, consola, instrui, revela. É o conselheiro, como Jesus o chamou. Mas por que isso é tão importante? Porque, se você o vê como força, vai tentar usá-lo. Mas se você o reconhece como pessoa, vai desejar se relacionar com ele. E é aí que está o segredo mais profundo. Quanto mais íntimo você se torna do Espírito, mais ele revela os segredos de Deus ao seu coração. 1 Coríntios 2:10 diz: Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. As profundezas de Deus. Você tem noção disso? É como se o Espírito Santo fosse a chave secreta para acessar o coração do Criador. Mas essa chave só se entrega aos que o reconhecem, o amam e o respeitam como pessoa viva. Por isso, a primeira coisa que você precisa notar e viver é essa. O Espírito Santo sente, e ele está esperando por você. 2. O Espírito Santo. Já estava no Gênesis e ele pairava sobre o caos antes de tudo existir. Antes de luz, terra, animais, humanidade. Antes até mesmo do haja luz. O Espírito Santo já estava ali. Gênesis 1:2 revela algo misterioso e simbólico demais para ser ignorado. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse versículo é uma chave. Ele mostra o papel espiritual do Espírito Santo desde o início da criação. Veja o cenário: caos, trevas, abismo, água profunda e escura. Tudo era informe, vazio, sombrio. E então, o Espírito paira, não como quem observa, mas como quem prepara, como quem gera algo novo.
A palavra usada no hebraico é rashaf, que significa pairar como uma ave sobre seus filhotes, vibrar, incubar. Ou seja, o Espírito estava gerando vida no meio do caos. Isso é profundo demais. Porque não é só uma descrição da criação do mundo. É também um símbolo de como o Espírito atua em nós. Pense nisso, quando sua vida está sem forma, quando tudo parece vazio, quando as trevas cobrem sua mente, quando o abismo parece mais próximo do que a luz, é o Espírito Santo que paira sobre você. Ele não se afasta do caos, ele se move dentro dele. Ele não espera você se organizar. Ele entra na confusão. Ele paira. Ele vibra. Ele aquece, até gerar luz, até trazer forma, até dar sentido. É por isso que tantas vezes, quando nos sentimos em ruínas, é justamente aí que o Espírito fala com mais força. Porque é no fundo do abismo que ele gera nova criação. Assim como no princípio, ele continua criando e recriando. Por isso, nunca pense que você está longe demais. Nunca diga que sua vida está sem forma. Nunca diga que tudo é escuridão. O Espírito paira sobre as águas da tua alma, e ele só precisa de um faça-se a luz para transformar tudo. O Espírito Santo é o fogo invisível que queimava no templo. Você já reparou como Deus na Bíblia sempre se manifesta em fogo? Moisés o vê numa sarça ardente. O Monte Sinai treme com chamas e trovões. O altar do templo deve manter o fogo aceso continuamente. E no Novo Testamento, línguas de fogo descem sobre os discípulos em Pentecostes. O fogo, sempre o fogo. Mas aqui está algo que ninguém te contou. Esse fogo é o símbolo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito ainda não era plenamente revelado, mas ele já estava oculto, como presença ardente de Deus entre os homens. E o local mais sagrado de todos, o Templo de Jerusalém, tinha um detalhe que quase ninguém percebe. O fogo do altar nunca podia se apagar. Levítico 6:13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Sabe o que isso representa? A presença constante do Espírito de Deus. Ele era invisível, mas sua manifestação era fogo. Fogo que purifica, que consome o pecado, que ilumina, que aquece, que guia. Fogo que vive. E mais ainda, no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo. O sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano, levando incenso e fogo. Porque sem fogo, não há presença. Agora olhe para o Pentecostes, em Atos 2. Ali, o Espírito se revela pela primeira vez como pessoa divina, e o símbolo usado não foi água, nem vento, nem luz. Foi fogo. E apareceram línguas como de fogo, que se distribuíam, e pousou uma sobre cada um deles. Por quê? Porque agora o altar não é mais de pedra. Agora o altar é você. Seu corpo é o templo. E o Espírito quer manter o fogo aceso dentro de você. É por isso que Paulo escreve, em 1 Tessalonicenses 5:19, não apagueis o Espírito. Você entende agora? Quando sua fé se esfria, quando a chama se apaga, quando sua vida perde o calor espiritual, é porque o fogo do Espírito foi apagado, mas ele ainda está aí, esperando uma faísca, esperando espaço, esperando que você volte ao altar. Porque onde há arrependimento, oração e entrega, o fogo desce de novo e queima, purifica, ilumina, transfigura. O Espírito Santo é o fogo que arde sem consumir. É o fogo que transforma sem destruir. É o fogo que revela que Deus está presente. 4. O Espírito Santo é a respiração de Deus dentro de você. A Bíblia começa com um vazio. A terra é sem forma, escura, coberta por águas profundas. Mas há um detalhe ali. Um vento invisível pairava sobre as águas. Gênesis 1:2 diz: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em hebraico, o termo usado é ruach. E sabe o que ele significa? Vento, sopro, fôlego, respiração, espírito.
Essa é a última e mais profunda verdade sobre o Espírito Santo. Ele é o próprio fôlego de Deus, aquele que nos dá vida. E não só vida biológica, mas vida eterna. Vida com propósito. Lembra do momento em que Deus criou o ser humano? Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Esse sopro é o Espírito. Foi ele que nos tirou do pó e nos fez vivos. Foi ele que deu consciência à matéria, que deu alma à carne. Mas essa não é a única vez. No Evangelho de João, capítulo 20, Jesus aparece aos discípulos depois da ressurreição. E sabe o que ele faz? Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Mais uma vez, ruar, pneuma, sopro, espírito. É como se Jesus dissesse: agora vocês vivem de novo. Agora o Espírito está em vocês. Agora vocês têm a respiração de Deus dentro da alma. E aqui está a verdade final, que poucos perceberam. Quando você ora, quando você louva, quando você clama com o coração, você não está apenas falando com Deus. É o próprio Deus respirando dentro de você. É o Espírito Santo soprando palavras, sentimentos, lágrimas. É Ele te dando fôlego para continuar, mesmo quando tudo parece sem ar. É Ele te lembrando: você não está sozinho. Eu habito dentro de você. Eu sou o sopro que te sustenta. Agora pare. Feche os olhos por um instante e perceba a sua respiração. Esse ar invisível que entra e sai. Esse fôlego que você nem percebe, mas sem o qual não pode viver. Esse é o símbolo do Espírito. Ele está aí, agora mesmo. Silencioso, mas vivo. Oculto, mas presente. Você pode ter apagado o fogo, esquecido da pomba, desvalorizado o conselheiro, ignorado a fonte. Mas ele nunca te deixou. Ele é o Espírito que sussurra quando o mundo grita. É o fôlego que restaura quando a alma desaba. É Deus respirando em você. Se você entendeu isso, se algo queimou dentro de você enquanto ouvia, então é porque Ele está te chamando de volta ao altar. Volte. Acenda o fogo. Respire fundo. E deixe o Espírito Santo te preencher outra vez.